Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DentiFixCast, o podcast da DentiFix aqui no CIOSP de 2026. Hoje é o último dia de congresso, mas ainda a gente tem algumas conversas muito interessantes a serem feitas e nesse episódio não poderia ser diferente. Eu recebo agora aqui comigo o Dr. Aladim Júnior. Doutor, muito obrigado por Obrigado, aceitar o convite de participar com a gente aqui no podcast da DentiFix. eu que agradeço. Doutor, para a gente começar o papo, eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho sobre um pouquinho do doutor Aladim, sua Certo. carreira, seu lado pessoal, o que o senhor quiser, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Tá bom. Eu me chamo Aladim Gomes Lameira Júnior, esse nome bem diferente mesmo, que é difícil de esquecer. Sou formado na Universidade Federal do Pará, curso de odontologia, há 20 anos atrás. E sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, sou implantodontista, sou especialista em DTM, né, e dores orofaciais. Sou mestre também em cirurgia bucomaxilofacial e sou professor de graduação da Universidade Paulista, campus de Campinas e Alphaville. Excelente. E vamos trocar ideia. É isso. E já que o senhor passou todo o seu currículo, né? Alguém que estudou muito, eu queria saber por que o senhor escolheu a especialidade de buco, a especialidade de implante, por que foi para esse campo? Na verdade, cara, assim, se eu for te contar mais ou menos a história, a odontologia ela veio meio que de brinde para mim, porque aí na realidade eu queria fazer medicina. Certo. Só que daí tive a oportunidade de fazer o vestibular para odontologia, acabei passando. Uhum. E na família existem dentistas, mas eu não queria fazer odontologia, eu queria fazer medicina. E pra ser bem sincero, conhecia muito pouco. Eu conhecia mais as atividades do meu pai, que é cirurgião dentista também, Uhum. mas os detalhes do que ele fazia eu conhecia muito pouco. E durante a faculdade eu comecei a ter mais contato, comecei a gostar, principalmente de cirurgia, que é o que meu pai faz. Certo. E comecei a acompanhar no hospital, consultório. Ele também faz implante, então eu comecei a já ter contato com a especialidade também, da implantodontia com ele. E aí eu só fui, né, Seguiu esse seguindo os caminho. passos, fui Sim, seguindo. excelente. Aí me formei em 2005 e depois eu vim para São Paulo, fui lá para Piracicaba, Uhum. onde eu fiz todos os cursos que eu pude fazer de pós-graduação, onde culminou até o momento no mestrado em cirurgia bucomaxilo na Unip aqui em São Paulo. Excelente. Né? Assim, é uma carreira que foi sendo o amor pela odontologia, ele foi sendo construído, Construído, sim, né? perfeito. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa Excelente. a não ser cirurgião dentista. Excelente. Isso é muito importante, né? Você vai tendo a certeza e acaba que vira o seu objetivo de vida, né? Isso é muito bacana. Sim. E na família tem meu pai, tem a minha irmã, tem a minha esposa, tem meu sogro, tem meu cunhado. E todos são professores. Sim. Todos são professores. Então, assim, é uma família onde a odontologia é muito forte. Almoço de domingo, vira Respira e a mexe, a odontologia. gente fala de odontologia e fala sobre ensino, né? Eu brinco que quando você pega uma família onde todo mundo respira o mesmo segmento, é algo que é impossível se desprender disso, É, né? Se você não tem segunda, não tem terça, não tem sábado, não tem domingo. Todo dia é dia de falar daquele mesmo assunto. a gente até tenta trocar de assunto, falar de futebol, falar de outras coisas, É mas impossível. uma hora ou outra sempre Entra, cai. é Ou verdade. faculdade, ou odontologia. Excelente, doutor. Eu acho que, como a gente já entendeu todo esse fluxo sobre a sua vivência aí, seu amor pela cirurgia, pelo implante, pela questão do buco, eu acho que a gente podia começar falando sobre o dia a dia clínico da implantodontia. A gente sabe que o implante foi uma revolução nos tratamentos, né, na questão da reabilitação de um paciente. E eu queria saber que o senhor acha que mudou do começo para hoje? Como é que está a questão da implantodontia, dos tratamentos? Como é que você enxerga o cenário hoje do implante? Enxerga um cenário que ó, a implantodontia ela acabou alcançando todos os públicos, o que no início era mais restrito para uma elite, porque o tratamento era muito caro. Uhum. E hoje ele já popularizou um pouco mais. Então as pessoas têm mais acesso. A questão é,
Eu tenho tecnologia a favor do tratamento. Você tem implantes com espiras mais próximas uma das outras, mais afastadas uma das outras, mais agudas, menos agudas, o implante no formato cônico, a plataforma Eponimorse, e assim vai. Tudo isso favorece o resultado final. Mas a questão é preparo para quem vai executar o procedimento. E esse preparo também ajuda na informação para o paciente, que é o que eu sinto muito no consultório como grande desafio. É você informar corretamente ao paciente o que ele vai ter de ganho e quais são os processos que ele precisa obedecer junto comigo para que a reabilitação com prótese sobre implante dele seja bem sucedida. Uhum. Então a gente vê muito paciente chega no consultório e fala assim, eu quero a minha boca nova com implantes e eu quero sair daqui mastigando, como eu vi numa propaganda tal de uma Eu clínica ia tal. falar exatamente isso. E aí você depara com uma realidade que é, eu não sou igual a você. Todos somos indivíduos únicos, né? Até redundante falar, indivíduos únicos. Uhum. Então é impossível eu enquadrar as pessoas, né, dentro de uma caixinha, onde todo mundo vai nessa clínica, né, vai fazer o protocolo e vai sair com a carga imediata. Excelente. Não vai. Então, às vezes a gente sente que o paciente fica decepcionado. Tá? Sim. Outro desafio, que aí passa na questão básica, da saúde básica do paciente. O hábito com higiene. Então, tem muito paciente que já tem um péssimo hábito, foi um dos motivos que o fez perder os dentes, né, os elementos dentais, mas ele não consegue mudar a mentalidade para manutenção da prótese sobre implante. Uhum. Que também vai sofrer se ele não tiver a ideia de que ele tem que manter uma Higienizar. higiene adequada ali. Uhum. Até porque ali eu tô colocando próteses, estou colocando materiais biocompatíveis. Uhum. Não são materiais biológicos, são Perfeito. biocompatíveis. Então, eles têm, às vezes, até um prazo de validade menor Do do que que o o próprio natural, dente. sim. Então, esse, para mim, é o grande desafio. Sim. O grande Excelente. desafio está nesses dois pontos. Excelente. O senhor citou um ponto que eu ia encaminhar em algum momento, que era essa. Eu vejo que os profissionais têm dificuldades hoje, e a gente já falou sobre isso em outros episódios aqui, que assim, um fato é que o comportamento do ser humano mudou, principalmente nesse pós-pandemia, onde a gente tem, além do avanço da tecnologia, onde você tem a trajetória do consumo, né, em qualquer segmento mudou. Antigamente a pessoa pesquisava algum anúncio, via uma propaganda, iria na loja, receberia ali a proposta do vendedor e se coubesse no bolso dela, ela compraria. Hoje a gente já não vive mais assim. E falando de odontologia, o Instagram virou assim, eu digo que um caos em um sentido que apesar de ele trazer muita coisa boa, ele também traz muita informação vaga, onde todo mundo tem acesso, e eu tenho certeza que é uma dificuldade para o dentista quando ele chega para você com um print ou com um perfil lá que ele vê no Instagram e fala, doutor, eu quero ficar assim. E aí você precisa ter todo um preparo para dizer para ele o que ele precisa e não o que ele quer, né? Que ele tem que ter o que ele quer. E você disse realmente sobre isso. Você acha que na implantodontia ou na odontologia como um todo, além dos desafios que a gente tem técnicos, né, sobre a questão do tratamento, esse também é um ponto na questão psicológica do paciente? Sim, a parte psicológica ela é algo que ajuda quando você tem um paciente extremamente consciente daquilo que ele precisa fazer junto com a gente, porque tratamento odontológico, ele é um tratamento mútuo. Eu preciso dar minha resposta como técnico e o paciente precisa da resposta dele na manutenção em casa. Porque eu não vou dormir com ele, eu não vou almoçar com ele, eu não vou Sim. jantar com ele. Só que tem um fator ali que eu acho que é muito presente hoje, é o imediatismo. E a gente bate muito nessa questão de rede social. Uhum. A rede social ela mostra o resultado final, mas ninguém sabe o O que processo que aconteceu, exato. precisa ser Exato. atravessado, ser executado, né? As etapas que a gente precisa vencer para chegar naquele resultado. Eu e minha esposa a gente faz publicação no Instagram, eu faço vídeo, eu dou informações.
Informações vagas, até porque o tempo de exposição para você ser assertivo tem que ser curto, senão fica um negócio maçante. É melhor o aluno fazer uma prova de vestibular e assim, sentar na sala de aula e assistir uma aula. Então a gente tem que ser vago, mas o paciente tem que ter a consciência que aquilo são informações preliminares e que ele precisa buscar a mim, se ele for com a minha cara, ou se ele achar que as informações que eu passei são pertinentes a ele, ou qualquer outro profissional. E naquele momento que ele está presencialmente com um profissional, aí sim, aquelas informações vão valer, porque são muito mais detalhadas. Perfeito. Nós vamos avaliar esse paciente como um indivíduo. Ele não é uma boca. Ele é um indivíduo. Exato. Né? Eu falo para os alunos, se vocês pegarem livros de patologia, grande parte das patologias tem manifestações orais. E se a gente entender que o indivíduo, se a gente tratar o indivíduo como um todo, muitos pacientes eles vão entender se tiver um insucesso, eles vão confiar no teu propósito de tratamento, no teu plano de tratamento. Então, assim, o que eu vejo é o imediatismo. Esse aqui é o grande problema. O imediatismo e essa venda da falsa realidade que a rede social trouxe hoje, né? Sim. É muito interessante conversar com diversos profissionais e ver que o pensamento é muito parecido e as dificuldades são exatamente as mesmas, né? E tive o prazer de conversar com inúmeros profissionais que, assim como o senhor, estão no mercado há muito tempo. E acho que vocês dizendo isso faz muita diferença para quem vai estar nos assistindo. E agora a gente deixando de lado o que é um fato, né, que é esse lance da parte psicológica e do preparo do dentista para que ele esteja apto a contornar isso, eu queria entrar na questão do desafio agora técnico, né, que a questão de fazer um tratamento de implante, ele por si só, quando você pega um caso redondo, como a gente diz, né, ele teoricamente é um caso que o profissional consegue executar se ele tiver uma boa técnica, de uma maneira tranquila para ele e para o paciente. Mas a gente sabe que a vida não é assim, a gente sabe que nem sempre vai chegar aquele paciente com aquelas condições que você aprendeu no curso de que vai chegar lá tudo muito fácil de ser executado. Qual é para o senhor, na sua visão, qual é o caso mais desafiador tecnicamente de um paciente hoje que chega para fazer uma reabilitação? Hoje é a ausência de suporte ósseo. Esse é o maior desafio. Sim. Porque você tem diversas alternativas e você precisa analisar muito bem, não só biologicamente, tecnicamente, mas psicologicamente, o que mais se adequa para esse paciente. Claro. Então, as maxilas atróficas, mandíbulas atróficas, por exemplo. A gente observa às vezes que tem colegas que desafiam né, a biologia e acabam colocando em risco o paciente em algumas situações. E o que eu percebo hoje? Que mesmo que o paciente não opte em fazer nenhum procedimento cirúrgico para melhorar essa condição de atrofia dos maxilares, ele também não vai ter uma boa resposta protética. A prótese não vai ficar muito bem adaptada, ela vai soltar. Então ele não vai, a gente não tem para onde fugir. Então assim, o desafio é escolher qual é a melhor alternativa. Isso que eu ia chegar lá. Na vivência do Dr. Aladinho, qual que é o protocolo que o senhor prioriza, né? Vai trabalhar com enxerto, vai trabalhar com alguma outra técnica, de repente, de lateralização do nervo, ou alguma coisa nesse sentido? O que o senhor costuma trabalhar? Eu parto do primeiro princípio. Vamos evitar procedimentos invasivos, extremamente invasivos. É possível? Não é possível. Então, vamos para as alternativas mais invasivas. Então, hoje, quais são os procedimentos menos invasivos? Né? Você tem as técnicas de Alonfort, que são as menos invasivas de todas. Tá? As pequenas enxertias ali de seio maxilar, que dependendo do volume de medular óssea, às vezes elas não têm um sucesso muito bom. Né? E daí a gente precisa partir depois para enxerto. E é um negócio que o paciente enxerto em bloco. E é um negócio que o paciente não quer. Não, você vai fazer um outro corte na minha boca. Não, você vai fazer um corte na linha do meu quadril. Imagina, fazer uma incisão na minha cabeça. Então,
esse tipo de técnica já está começando a se abandonar Uhum. pelo nível de comorbidade. E aí o Alonfor entra com muita força. Claro. E a gente tem uma alternativa que é os implantes zigomáticos, Uhum. que ela é uma cirurgia bem complexa. Sim. E hoje você tem o retorno de um tipo de dispositivo de implante que tem sido bem utilizado, tá? Que são as próteses subperiosteais parafusáveis, tá? Onde você tem do paciente, né, uma tomografia, você pede uma tomografia, aquela imagem, ela gera uma imagem em 3D no programa de computador, e a partir daquela análise, fazendo um estudo, fazendo um planejamento reverso, que a gente chama, da prótese para o implante, você desenha armações metálicas que abraçam a maxila e o É muito zigoma. interessante. Dessas armações metálicas saem os pilares protéticos. Perfeito. Tá? Isso é muito E interessante. aí tem diversos desenhos hoje em dia no mercado. Tá? Então, assim, o grande problema disso, tá? Ela é bem invasiva, Uhum. tá? Assim como os implantes zigomáticos, mas são muito caras. Sim. Né? O custo é muito elevado. Tudo que é mais customizado hoje infelizmente, a gente tem esse problema. Por causa da customização. Sim. Então, a maxila, a mandíbula são ossos irregulares. E para você customizar um osso irregular, você precisa de muita tecnologia. Um parque fabril que tenha máquinas Sim. que possam dar esse bom acabamento, essa boa adaptação da peça essas na máquinas praça. são caríssimas. A É. gente ali já está ali na empresa, tem ali um certo contato já com isso, é um projeto futuro e realmente, infelizmente, né, ainda é tudo muito caro. Muito caro. Então, assim, eu conheço algumas fábricas e a gente vê a opção de fazer a prótese usinada, tá? E tem a opção de fazer a prótese sinterizada, Uhum. que ela é impressa Sim. em uma banheira com microesfera de titânio. Sim. Então, assim, você consegue dar forma para aquela peça se adaptar bem na maxila. Perfeito. Mas é muito caro. Doutor, o senhor citou uma solução, né, uma alternativa para esse caso que eu gosto muito de conversar e, na verdade, eu não tive a oportunidade ainda nesse podcast, que foi o On4, que é uma técnica que foi muito propagada no mercado, né, e a gente sabe das qualidades, mas a gente sabe também que é preciso uma boa base, né, para que seja bem executado. Uhum. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso, que o senhor passasse, né, para quem nos assiste, as bases técnicas principais que devem ser dominadas para poder executar uma alternativa Sim. dessa. Espero que a minha filha não esteja ouvindo o que eu vou falar. Mas uma das primeiras bases, um dos preceitos que você precisa é conhecer a anatomia. Se você não conhece a anatomia da maxila, você não consegue fazer nada. Alonfor, implante convencional, tem que conhecer as estruturas que rodeiam aquela região onde você vai executar o tratamento. Segundo, técnica cirúrgica. Preciso ter poder de técnica cirúrgica. E a cirurgia bucomaxilo, para mim, me deu essa oportunidade. Uhum. Porque eu consigo fazer grandes cirurgias sem dificuldade por conta do tempo de vivência na cirurgia, fazendo trauma, fazendo na época onde se fazia muita reconstrução com enxertos em bloco de ilíaco e de calvária, você fazia grandes incisões, grandes descolamentos, o paciente era internado em hospital para fazer essas cirurgias, né? E todas as outras. E o terceiro princípio é saber diagnosticar e indicar um tratamento. Para isso, eu não consigo fazer um diagnóstico, um planejamento para a execução de um Alonfor com radiografia panorâmica. Exato. E é o que a gente vê. Para Alonfor, para protocolo, para tudo. Eu preciso de tomografia. Uhum. Eu preciso entender se aquele implante que vai ser posicionado intraósseo, ele está totalmente coberto por osso ou coberto de uma forma que dê estabilidade, longevidade e o sucesso que o tratamento necessita. Perfeito. Tá?
eu preciso também entender até onde eu vou finalizar essa prótese. Eu vou finalizar em segundo molar, primeiro molar? Isso vai determinar a minha angulação dos implantes mais distais. Sim, Vai determinar também a angulação dos meus pilares. sim. E aí a gente vai entrar numa polêmica muito grande. É. Se você angula os implantes a 30H, aos 45, cara, cada um Aham, detém a técnica que claro. tem os seus bons resultados e a gente Sim, não vai discutir isso. sim. Mas o importante é ter conhecimento desses princípios básicos. Perfeito. Anatomia, cirurgia, diagnóstico, aí vem imaginologia e tal, e prótese, Exato. que é o que o paciente quer. Exato. Ninguém quer cirurgia. Se a gente pudesse fazer brotar um dente daquela maxila ali, nossa, que legal, ia ser muito bom. Mas não dá. Sim. Então o paciente tem que ter esse ônus para poder ter o bônus lá na frente. Isso é muito interessante, porque assim, quando eu comecei no mercado odontológico, né, ali na Dentifix, como comercial, eu ouvia muito que na implantodontia de reabilitação existia uma brincadeira que o implantodontista põe o implante onde dá e o reabilitador faz o que pode para colocar o dente onde pode. Hoje isso não é mais aceitável, né? Eu vejo que hoje, apesar de a gente brincar com isso, né? Mas a gente já sabe que o mercado oferece uma série de ferramentas para que você já comece a cirurgia sabendo como vai ser o seu dente final ali, né? O seu resultado final. E você acha que ainda tem no mercado, né? Ainda muito profissional que tem essas dificuldades de entender que o planejamento tem que ser reverso? Tem. Principalmente quando a gente fala nessas próteses superiostiais. Então, vira e mexe eu faço alguns planejamentos desse tipo de prótese. E quando a gente vai conversar com o cirurgião, que é o responsável pelo caso, eu sempre pergunto para ele: e a prótese desse paciente? Como é que é? Sabe mais ou menos aí, espessura de dente, tamanho de dente? Quando ele sorri, ele expõe muito dente no sorriso, expõe muito a parte da gengiva da prótese, né? Aquela parte vermelha da prótese. Eles não sabem dizer. E aí, eu junto com o engenheiro, a gente meio que começa a imaginar, através de alguns pré-requisitos que a gente meio que não ultrapassa, aonde mais ou menos vai encaixar aquela prótese. Para daí, a partir daí, a gente desenhar a peça. Uhum. Então, isso é nas próteses subperiosteais. Mas, até em implantes unitários, Sim. você percebe isso. Né? E às vezes pode estar associado à falta de conhecimento e à falta de acesso mesmo, Claro. a alguns dispositivos que facilitam bastante, né, o tratamento, o planejamento. Quando você vai falar de cirurgia fechada, né, sem incisão, você faz aqueles guias cirúrgicos, né, para reabilitação de protocolo, por exemplo, onde eu não faço incisão, Claro. é tudo planejado virtualmente, mas eu fiz um planejamento reverso. Perfeito. E esse planejamento reverso não é basicamente só a prótese estática. Uhum. Eu tenho que ter também uma ideia funcional dessa prótese. Porque o paciente não vai parar. Né? Não vai ser um retrato o tempo inteiro sorrindo. Vai funcionar, ele vai mastigar, ele vai colocar o sistema estomatognático em função. Uhum. Então eu preciso ter uma ideia dinâmica do resultado final. E aí muitas pessoas às vezes esquecem da base, né? Vamos montar no articulador, vamos planejar primeiro no analógico, para depois levar para o virtual. Sim. Às vezes a gente perde um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que o resultado final é mais previsível. Perfeito. Excelente. Doutor, só voltando um pouquinho, a gente falou sobre as alternativas que existem para a questão das maxilas atróficas, que para você é o maior desafio, e eu queria ficar ali nas soluções que o senhor disse como menos invasivas, porque provavelmente são os casos que vão ser mais
utilizados, né, que como prioridade no tratamento desse. E aí, entrando de novo nessas técnicas menos invasivas, uma coisa que eu queria entender é assim, a gente sabe no mercado que hoje existem modelos de implantes de diversas medidas, diversos diâmetros, diversos, tem HE, tem cone Morse. Nessa sua rotina clínica, para realizar algum tratamento desse, o senhor tem preferência por modelo de implante, por altura, por tratamento, por diâmetro? Existe alguma diferença técnica que o senhor enxerga, seja HE, seja cone Morse? Ó, quando você fala em maxila trófica, né, você tem uma limitação tremenda para fazer implante. Perfeito. Tá? Agora, quando você tem aquela maxila, que tem aquela condição limítrofe, aí você tem que trabalhar com regras. Então, eu preciso, por exemplo, na mandíbula, eu preciso ter no mínimo 10 milímetros de osso para contemplar aquele implante de 10 milímetros. Mas não é só esses 10 milímetros, tem que ter um pouquinho de osso para baixo disso. Então tem que ter muito além do que 10 milímetros. Além do que 10 milímetros. A regra fala que você tem que usar plataformas regulares para fazer um protocolo, tá? Até para dispersão de carga protética e tudo mais. E, como o protocolo são próteses, às vezes, que são unidas por barra, às vezes você tem a opção de fazer ou o hexágono externo ou o cone Morse. Então eu não fujo muito disso. Cone Morse, hexágono externo, plataforma regular. E quando eu tenho a oportunidade de colocar um implante, eu prefiro um implante de até 10 milímetros. Mas sabendo que esse implante não pode chegar próximo da cortical basal da mandíbula, por exemplo. Entendeu? Na maxila já é mais complexo. O osso tem muito mais referências anatômicas. Eu tenho seio maxilar, eu tenho a cavidade nasal. Então, já é um pouquinho mais difícil. Excelente. Né? Então, aí eu acho que na mandíbula, falando só de implantes, é mais tranquilo. Na maxila, quando você vê essa perda óssea muito grande, tá? Mas você tem um pilar canino, uma região próxima ao pilar canino, região anterior da maxila, com um volume maior de osso, o Alonfor vai bem. Perfeito. Entendeu? Show. O Alonfor vai muito bem. Show de bola. Doutor, a gente tinha aqui esse tema para conversar, mas eu aqui com os convidados eu gosto de aproveitar todas as suas nuances de carreira. E a gente comentou no início da conversa que o senhor também é professor. Sou. Eu queria agora, pensando nisso, como um profissional que traz aí novos profissionais para o mercado, eu queria que o senhor passasse dicas-chave para aquelas pessoas que estão se graduando ou iniciando na carreira, para que elas deveriam seguir para poder construir uma carreira sólida e de destaque. Só tem uma dica. Certo. Estudar. Só isso. Porque eu estudo até hoje. Minha esposa estuda até hoje. É estudar. Porque, felizmente, a área da saúde, a ciência, ela se renova. Sempre está se renovando. E parece que a cada dia é muito mais acelerado esse processo. Então, o profissional, e eu falo para os alunos, primeiro dia de aula, eu dou aula pro primeiro ano também, dou aula de suporte básico de vida e primeiro socorro. Eu falo para eles, hoje inicia a vida profissional de vocês. Então, comecem a ter essa mentalidade. Que aqui dentro é o trabalho de vocês. Nem todos levam a sério, claro. Já pode falar isso de cara. Mas no decorrer do curso, eles vão caindo na realidade e vão começando a tomar hábitos de profissional. Legal. Mas estudar é fundamental. Sim. Isso ninguém tira de ninguém, conhecimento, cara. É a única coisa que ninguém vai perder. É conhecimento. Então, a partir do momento que eu vou agregando conhecimento, agregando mais informação, aquilo que eu aprendi, que é muito básico na sala de aula, e é obrigação do aluno buscar mais coisas, mais assuntos, mais conceitos a fundo daquela base que eu dei na sala de aula. Às vezes não só em casa, mas terminou a aula, pode vir, pergunta para mim, conversa, vamos bater um papo. Esse cara ele já sai na frente. Perfeito. Agora, às vezes não é muito bem assim, né? A gente olha que é igual rede social. Eu quero imediatismo, eu quero tudo lindo, eu quero a parte mais bonita. Tem a festa, chegou no meio dentista, tem aquela festa maravilhosa.
E aí, quando a água começa a bater no pescoço, o pessoal já tá assustado. Vou me formar, e agora? E às vezes é por isso que sai com tanta insegurança, né? Tanta insegurança. Mas graças a Deus, assim, lá onde a gente dá aula, lá na Unip, a gente prepara o aluno para o mercado de trabalho. Claro. Então A gente teve a oportunidade de estar com vocês, né? Com o pessoal da Isso, graduação, eles foram lá, fizeram hands-on. hands-on e tudo. Então a gente prepara muito eles para o mercado de trabalho, que é para justamente eles não terem essa dificuldade tão grande. Tá? E eu falo para eles, ó, saiu daqui, não tem mais. Professor, vem aqui no meu box. Vem me ajudar aqui. E se alguém me ligar de dentro do consultório, eu desligo o telefone. Você tem que se virar. É exatamente isso, imagina. Não, perfeito. Doutor, a gente poderia ficar aqui um tempão conversando. É um assunto muito interessante e assim, tem uma série de nuances para a gente conversar. Mas eu acho que tudo que a gente falou aqui já vai conseguir trazer despertar muito interesse e mudança em quem nos ouve e nos assiste. Queria agradecer ao senhor mais uma vez pela disposição de tempo de estar aqui com a gente, bater esse papo, foi muito legal. E antes da gente encerrar, eu queria que você passasse para o pessoal como conhecer um pouco mais do seu trabalho. Você disse para mim que é clínico, tem seus cursos, dá aula na graduação. Isso. Como que o pessoal pode encontrar mais do Aladim Júnior? Então, pode encontrar mais informações sobre mim no Instagram, né? Perfeito. Dr. Aladim Júnior. Aladim com M no final, um L, um D. Tá? Coisa bem simples. Eu atendo em Piracicaba e atendo em São Paulo, tá? Tanto a parte de implante, cirurgia e disfunção temporomandibular também, tá? E só nos procurar nas redes sociais aí pra Perfeito. gente bater um papo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Acho que esse nosso episódio vai ficando por aqui. Esse foi mais um Dentfix Cast, gravado direto do CIOSP de 2026. Até o próximo episódio.